aqui. Tcharam. Alô, alô. E agora fala aí pra mim, você tá com som ou sem som? Fala aí pra mim. Quem pode me ajudar aí? Como é que tá o som? Vocês estão me ouvindo? Alô, alô. Agora tá ouvindo? Opa! Fala, Pereira. Luciano, e aí? Agora sim? Beleza. Priscila, com som, beleza, agora sim. Como eu estava falando o seguinte, hoje é um dia especial porque é o primeiro dia do desafio. O desafio tá dos 7 passos da autodescoberta. Então, quem está buscando respostas, bom dia Maurílio, bom dia. O som está ótimo, olha só, de repente. Isso aí, vocês têm que me avisar. Fala aí de onde você está falando, Rio de Janeiro, São Paulo, de onde você é. O desafio, tá chegando gente, marca pessoas. Olá, Miranda. Maurílio, beleza? Então, olha só. A primeira ferramenta de autodescoberta são 7, então você tem que ficar aqui muito conectado com a gente todos os dias, 8 horas da manhã, durante 7 dias. Eu vou falar sobre 7 passos, 7 ferramentas para autodescoberta. E o que é autodescoberta? Autodescoberta nada mais é do que um despertar. Bom dia, querida Cristina. Santa Catarina, Teresina, Niterói. Opa, eu estou falando de São Paulo. Então, primeiro ponto, o que é autodescoberta? Autodescoberta é um acordar para a vida. É você simplesmente acordar com um novo propósito, é acordar com uma nova vontade, acordar com uma nova visão. É você acordar com uma perspectiva nova para a sua vida, para a vida das pessoas que estão à sua volta também, porque isso envolve aí o teu parceiro, isso envolve a tua mãe, o teu pai, teu irmão, teus amigos, envolve pessoas. Nós somos pessoas de relacionamento, mas o primeiro relacionamento é o relacionamento de você com você. Então, quando a gente desperta para essa nova visão de mundo, é o que a gente chama de autodescoberta. É você estar alinhado com o seu propósito. Quando eu falo de propósito, não é essa visão romântica, sentimental, de autoajuda, não. É que todo mundo fala, encontre a sua paixão, né? E nunca mais trabalhe. Calma, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso é um conceito muito comum que a gente ouve muito em treinamento, né? Em até livros de autoajuda. Quando a gente fala de falar, né, e encontrar a sua paixão, propósito, essência, exatamente a autodescoberta, não é necessariamente você largar tudo e você viver da sua paixão e você viver exclusivamente daquilo que você ama. Não. Na realidade, a autodescoberta é você entender como integrar tudo que você já faz e faz muito bem, de forma, né, sabe, que você é competente, mas aquilo não te traz um brilho nos olhos. Por exemplo, na sua carreira, você trabalha muito bem, ganha muito bem, mas aquilo não te traz satisfação porque você, olá Camila, tudo bem? Aquilo não te traz satisfação pessoal, não te preenche. Existe alguma coisa que está ali, e fala, cara, o que é isso? Eu não sei, eu quero mudar de carreira. Muitas vezes o que você precisa, na realidade, é encontrar, é estar alinhado, é integrar o seu propósito, a sua maior paixão com o que você já faz. Posso te dar o meu exemplo pessoal? Eu sempre achei, e aí a gente está falando de autodescoberta e o poder do significado, que é o primeiro tema dessa live de hoje. Melhor agora é após essa live. Tudo bem, Camila? O que acontece? Autodescoberta, eu sempre achava que a minha maior habilidade, que ia sempre me trazer dinheiro, era o fato de ser poliglota, de falar vários idiomas, de ter tido a oportunidade de ter morado em vários países, ainda jovem, mesmo vindo de uma família muito humilde, oportunidades que eu agarrei. E aí eu sempre usei aquilo para fazer dinheiro. Então eu sempre fui professor, comecei a minha carreira, meu trabalho tradicional, para ganhar meu dinheiro, meu sustento, dando aula de inglês. Isso lá 17, 18 anos atrás, trabalhando com educação. Antes disso eu já trabalhava com educação. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha muita perspectiva. Então assim, o que eu tenho de melhor? Eu falo inglês fluente, então eu vou dar aula de inglês porque eu gosto de inglês. O que eu fui descobrir depois, e logo depois, mas a ficha não caiu, foi que a minha maior habilidade não era falar inglês, nem francês, nem a minha maior habilidade era estar com pessoas. Então, para estar com pessoas, eu dava aula de inglês, porque era a forma mais fácil que eu tinha de dar aula de estar com pessoas e influenciá-las de forma positiva. Então, eu usava uma habilidade
né? E sempre me perguntava, cara, mas eu vou... Nada contra o profissional, na realidade hoje eu estou desenvolvendo um projeto para professores de inglês. Eu quero que vocês entendam um pouquinho esse lado para vocês, né, entenderem esse contexto. Tudo. Então marque alguém que você quiser que ouça isso, porque essa história é bem bacana. Isso está no meu livro que eu estou escrevendo, Just Be, né? Você só precisa ser e estar. E essa história eu conto, então assim, eu me questionava, poxa, será que eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de estar com as pessoas, mas será que eu vou ficar nessa área a vida inteira? Será que eu vou ficar aqui ganhando, né, 20, 30 reais a hora para a vida toda? Bom, se tiver que ser dessa forma, vamos lá, não tem problema. Quem sabe eu viro um coordenador ou até mesmo um dono de curso. Tanto é que em 2010 eu virei dono de curso. Então, porque eu queria mais. E mesmo assim aquilo não preenchia o meu vazio, porque eu queria tocar as pessoas de forma ainda mais profunda. E não era somente ensinando a gramática. Então, se você olhar e entender quem era o Wilson de antigamente, o Wilson de ontem e o Wilson de hoje, eu aprendi através da minha autodescoberta, do meu processo de autodescoberta, eu consegui integrar. Ou seja, hoje eu uso o inglês, e já uso o inglês para aprender conteúdos que não são acessíveis, tão acessíveis hoje no mundo. Olá, Ana, tudo bem? Eu uso o meu inglês para atingir um público que eu não atingia. Eu uso o inglês. Então, assim, hoje eu passei a entender que a minha maior habilidade é estar com pessoas, é transformar pessoas num nível ainda mais profundo, e eu uso o inglês como uma ferramenta, mais uma entre várias. Então não é você simplesmente descartar um talento que você tem, bom dia, não é você descartar algo que você faz muito bem porque não está te dando dinheiro. Muitas vezes aquela habilidade técnica, aquela competência técnica que você tem, você só precisa alinhar ela com essa paixão, essa nova paixão através dessa autodescoberta. Então é uma visão de integralidade. Deu para entender? Se entendeu, bota uma mãozinha aqui, bate uma palma, deixa um coração, porque se você não entendeu, eu vou repetir. Eu trabalho, a minha pedagogia, ela é uma pedagogia gradual, gradativa. A gente vai a cada dia construindo em cima daquilo que a gente aprendeu. Então, se você pegou essa live agora no meio, depois quando ela estiver gravada e compartilhada, dá uma olhadinha, né? A gente começou agora há pouco tempo, tem um pedacinho dela que ficou para trás aí, mas o principal está aqui nessa, depois que o áudio começou a funcionar. A galera tá chegando, tem gente aí, oi Camila, então você vai poder marcar, compartilhar. Então eu estou falando exatamente de um conceito de integralidade, porque o significado que você dá é muito importante. Então, se você dá um significado dizendo que a sua carreira, o que você escolheu para você é uma merda, se você escolheu ou se você está num caminho de um vazio existencial e nada que você faça faz sentido, tudo isso é falta realmente desse sentido. É um vazio existencial que você não vai conseguir suprir se não começar com você, se não começar com um processo de autodescoberta. E o primeiro passo é entender o poder do significado. O poder que você dá, né, o poder do significado que você dá aos fatos da sua vida. Então eu quero que você entenda duas coisas importantes, né? São dois pilares que você precisa entender nesse desafio dos 7 dias. E o primeiro pilar é o seguinte, são as condições. Então aqui, o pilar 1, as condições externas. É o mundo como ele é, a sua realidade nua e crua, a sua vida como ela é. Os fatores externos, as condições, a sua origem, a sua raça, a sua etnia, né? De onde você veio, aspectos culturais, aquilo que você veio ao mundo e foi impresso, a sua família, o seu padrão familiar, a sua cultura familiar, tudo aquilo que te foi colocado, algumas coisas que foram impostas, outras coisas que simplesmente a vida trouxe para você. Então, se você veio de família humilde, essa é uma condição imutável. Você veio de família humilde, isso não vai transformar você numa pessoa que veio de uma família, né, uma família com recursos. Então essa é uma realidade. Então esse é um primeiro princípio, um primeiro pilar dentro do nosso desafio, dentro do desenvolvimento pessoal que eu promovo, é você entender que existe esse pilar das condições que foram colocadas na sua vida e que não vão mudar. Então se você nasceu de família humilde, essa é a sua origem. Tá? Você pode mudar isso? Pode. E é exatamente isso que eu vou falar agora do segundo pilar. O segundo pilar é o pilar do significado.
é o pilar da capacidade humana, da capacidade neurobiológica, a sua capacidade mental, cognitiva, a sua capacidade emocional e a sua capacidade espiritual de atribuir significado ao pilar um. Ou seja, se uma pessoa, por exemplo, ela dá o significado ao seu pilar um, ao pilar da existência, das condições externas, e ela veio de família humilde, e ela dá um significado através de uma ativação neurobiológica de que ela foi fadada ao fracasso e que a vida dela, pelo fato de ter nascido de uma família humilde, ou de ter vivido ou estar vivendo em condições ruins, isso dita o futuro dela, dita o destino. Então ela está dando um significado com base em um pilar. O ser humano ele tem essa capacidade. Está dando para entender? Coloca aqui uma mãozinha para eu saber se você está aí, se você está entendendo, se você está acompanhando. Então, dois pilares, o pilar das condições externas é um, e o segundo pilar, o significado, é a sua capacidade que qualquer ser humano tem de atribuir significado às coisas. Então, se você atribui o significado à sua vida, o seu pilar, a sua vida ela é muito difícil, muito complicada e você não tem condições de fazer nada, você está atribuindo um significado que provavelmente é o significado certo, ou seja, aquilo que você afirma para você acontece ou você vive aquilo que você está afirmando. Então você está dando um significado para um fator externo, para a sua realidade como ela é, um significado igual a esses fatores externos. Mas o que explica uma pessoa que no pilar do mundo, da realidade como ela é, do mundo, das condições externas, foram extremamente favoráveis e ela atribui significado após significado durante toda a sua vida e ela termina a vida no suicídio, com todas as oportunidades que foram dadas. Então a gente vê que não são as condições externas, não é o primeiro pilar que determina, e sim o significado que você dá a essas condições inerentes da vida. Então, independente do seu pilar, o pilar 1 ele existe, ele deve existir, porque é um pilar onde, através de um processo de autodescoberta, você vai aprender nesse desafio a atribuir significados que te trazem um propósito. Olha só, por que eu tive um acidente de carro? Em 2004, eu tive, em abril de 2004, está fazendo agora 15 anos, né? Foi dia 17 de abril, ou 19 de abril, desculpa, 2004, eu tive um acidente de carro quase fatal. Eu fiquei 3 dias no hospital, uma pessoa morreu nesse acidente, eu perdi o controle do carro, um pneu estourou e eu perdi o controle total. Assim como várias vezes a gente perde o controle da nossa vida. E eu bati num poste e o carro, assim, acabou. Foi a primeira página do jornal, numa curva famosa pelos acidentes. E ali foi um fato real que me foi imposto na minha vida. Aconteceu, eu não posso fazer absolutamente nada. Hoje eu carrego cicatrizes, isso aqui é uma cicatriz no meu antebraço inteiro, com vários pinos, uma placa. É só uma cicatriz, isso aqui não é músculo não, tá gente? Quem dera, olha só, não é músculo, isso aqui é uma rachadura no meu braço. Eu quebrei o braço em várias partes. E assim, eu tive uma experiência, eu não diria que foi uma experiência de quase morte, mas foi uma experiência de acordar. Só que eu não acordei, eu não me autodescobri em 2004. Então, às vezes, porque o significado que eu dei foi de acordo com a consciência que eu vivia naquela época. Então, eu não aprendi com essa lição. Hoje, eu dou uma lição, eu entendo o propósito desse acidente. Eu entendo hoje, mas demorou o quê? 15 anos para eu descobrir. Eu autodescobri. Então, a autodescoberta é um processo interno que começa com você de dentro para fora. Tá? Mas a gente busca o quê? A gente busca ferramentas externas. Você está buscando uma nova realidade para você, um pilar. O que você vai fazer com o que eu estou te falando é up to you, né? É você que decide. O que você busca de informação na internet, o que você busca de pessoas, né, como mentores e exemplos e livros que você lê, o significado que você vai dar para isso, o que você vai imprimir, depende de você. Então, esse primeiro dia, eu quero chamar você e o desafio é um desafio muito simples, eu quero que você liste, coloque numa lista, num caderninho, num pedaço de papel, vocês estão comigo? Coloque num pedaço de papel tudo que você acha que foram eventos essenciais e eventos importantes do primeiro pilar. Eventos, coisas que aconteceram na sua vida, que foram impressas, coisas que foram impostas, um acidente que você teve, alguém que você perdeu, um relacionamento que não deu certo, o que a gente chamaria de derrota. São condições externas, é a realidade, são os fatos, nu e cru.
eu quero que você coloque de um lado do seu caderno, divida essa coluna e do outro lado você coloque, para cada evento desses, você atribua um significado, ou seja, um propósito. O que pode ter sido? Por quê? Quero que você pense, quero que você reflita. Reflita nesse pilar, no pilar da realidade, e o segundo pilar, o pilar do significado. Quais foram os significados que você tem dado a esses fatos até o dia de hoje? O primeiro desafio é você começar a se despir, é você começar a entrar numa trilha, num caminho onde você se questione, opa, peraí, isso aqui é um fato, qual o significado que eu estou dando isso, qual é a minha resposta neurobiológica? E eu termino essa live de hoje, esse desafio, falando algo, explicando para você. É porque existem essas perguntas, as pessoas me mandam às vezes direct, a gente acha que a depressão é tudo igual. E na realidade eu classifico depressão com dois tipos apenas. Existem várias variações, mas para efeitos didáticos eu preciso colocar a depressão aqui de duas formas. A primeira delas é aquela doença crônica, é aquela doença clínica que precisa de uma intervenção médica, é aquele desequilíbrio na bioquímica, é aquilo que certos hábitos, né, nos ajudaram ou corroboraram para que você caísse num estado de cama e uma necessidade realmente de uma ajuda, de uma intervenção. É como se fosse vamos entender os dois aspectos da depressão, esses dois tipos de depressão. Por que eu estou falando disso? Porque tem muita gente que vai falar, o que você está falando eu entendo aqui, mas eu não consigo. Eu estou na cama, eu não consigo. Me mandaram um direct esses dias, olha, eu tenho dinheiro para comprar o ingresso do DSV, mas eu sei que eu vou me sabotar e eu vou comprar e eu não vou. A pessoa já está se autoafirmando, afirmando aquilo que não vai ser bom para ela. E muita gente faz isso porque não tem forças, porque não tem respostas para questões existenciais. E aí o primeiro passo, aquilo que mudou a minha vida nesse processo do poder do significado, é que você precisa entender que nós somos igual um computador. O computador ele tem o quê? Ele tem o software e ele tem o hardware. O software são os programas que você instala. O hardware são peças que são importantes ali para o funcionamento do seu PC, do seu computador, né? Do seu processamento. Então existe um tipo de depressão que é da minoria, né? Não é a maioria, que é um problema de hardware. Você precisa trocar uma peça, então você toma remédio. Você precisa interferir ali no funcionamento, naquele processamento, porque se você não trocar aquela peça, entendeu? Não adianta você instalar programa. Então, assim, você precisa buscar terapia, sim, precisa buscar psiquiatria, sim, precisa buscar todos os tipos de terapia que você puder, todos os tipos de ajuda, sim. Eu sou um dos maiores adeptos da terapia, apesar de trabalhar com coaching, apesar de trabalhar com programação neurolinguística, mas se você pode, faça. Então, existe esse tipo de depressão que ela chegou num estágio que é num estágio clínico. E existe um outro tipo de depressão que é uma depressão com base psicológica. Né? Então hoje nós estamos numa cultura que pessoas que estão num momento de tristeza, estão indo para uma depressão, elas ainda bioquimicamente falando, neurobiologicamente falando, são capazes sim de tomar decisões e atribuir novos significados. Elas precisam, exatamente nesse desafio dos 7 dias, que eu quero que você que esteja aí num processo de tristeza, né, se auto-sabotando, que você dê um primeiro passo, que você tenha essa capacidade. Então hoje nós estamos numa cultura que questões humanas, psicológicas e mentais, elas estão sendo tratadas com remédio, de forma o quê? A tratar os sintomas e não a raiz. Então, antes mesmo de você ter um problema no hardware, e as pessoas com problemas no hardware, com uma depressão clínica, elas ainda podem tirar proveito daquilo que o desenvolvimento humano pode promover, entendeu? Não necessariamente só porque ela tem um problema no hardware, ela simplesmente não pode ouvir o que eu estou falando, pode sim, mas a maioria das questões são questões humanas, psicológicas, que você ainda tem condições. Então alinhe isso com o desenvolvimento humano, com terapia, com tudo que você pode. Eu não posso pagar uma terapia, busque uma ajuda social, faça o que tiver que fazer, mas você tem, é a grande maioria. Eu não estou falando para a minoria de 1%, de 2% que tem problemas mentais ou que tem depressão clínica, eu não estou falando
para essas pessoas. Essas pessoas podem se beneficiar disso, sim, mas a gente não está aqui para tratar isso, a gente está aqui para entender questões existenciais e trabalhar de forma que você crie um bloqueio, uma barreira, um fortalecimento mental e psicológico para você lidar com os desafios do seu dia a dia. E o primeiro deles é entender que existe um pilar da realidade nua e crua e existe um outro pilar, graças a Deus, que é a nossa capacidade neurobiológica, mental, e espiritual, principalmente, de atribuir novos significados. Ou seja, se acontecer alguma coisa, uma pessoa com backgrounds diferentes, com origens diferentes, ela pode atribuir significados diferentes que vão determinar completamente um destino diferente da mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa ela veio de família humilde e aconteceu alguma coisa agora e ela tem muita fé e ela atribui aquele fato, aquela dificuldade, não, isso aqui é mais uma prova que Deus está me dando para edificar o meu caminho. A mesma coisa, aquele mesmo problema, ele pode estar sendo apresentado para uma outra pessoa e essa pessoa fala assim, a vida é uma merda, isso aí não, eu não disse, eu sou cagado, só falo isso, aí isso acontece comigo e tal, não adianta. E o cara veio de uma família e teve muitas oportunidades e tem muitas oportunidades e não consegue aproveitar. Essa é a vida. Você não tem como questionar isso. O que muda o destino de cada um é o próprio significado. Então, o poder do significado é a primeira ferramenta para você assumir consciência de que você precisa hoje, a partir de hoje, dar significados diferentes para a sua vida, para os fatos, para a realidade dela como ela e criar uma nova realidade. Então, se você gostou do que se isso fez sentido para você, coloca aqui uma mãozinha, diga sim, porque a gente infelizmente já está terminando essa live de hoje, mas amanhã eu vou falar sobre um tema que é assim, a gente vai construir isso nos 7 dias. O primeiro desafio que você tem hoje é colocar num pedaço de papel todos os eventos externos que tiveram algum impacto na sua vida, positivo ou negativo, e na outra coluna escrever todo o significado que você deu e o significado que você dá hoje para esses eventos, tá bom? Esse é o primeiro dia do desafio e amanhã a gente vai falar sobre algo que mudou completamente a minha vida, que são as 6 necessidades humanas do Tony Robbins. Quem não conhece o Tony, vai lá no Google, o Tony está vindo ao Brasil novamente, eu sou um especialista em 6 necessidades humanas, isso mudou, faz parte do conteúdo do DSV, e eu atribuo todo o mérito ao Tony, a Chloe Madanes, ao Mark Peixe, a Magali Peixe, que estão aí sempre, né, ajudando nós, né, bom dia, nos ajudando aí a entender esse universo. Cara, eu acabei me empolgando aqui, eu não vi o chat, mas eu estou vendo aqui a Maria, a Érica, a Camila, muito bom, Cristina. Então eu quero que vocês tenham aí uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Se você gostou do conteúdo aqui apresentado, ele vai ficar ao vivo. Então marque um amigo, marque uma pessoa, pode compartilhar. E esse desafio ele está bombando, entendeu? E vai ficar aí disponível para vocês durante 24 horas, tá bom? Então fique com Deus. Um forte abraço aí, uma ótima semana para todos nós. E vamos lá, vamos para cima, porque autodescoberta é algo incrível. Um beijão, tchau, tchau. Oh, legal, tem muito comentário subindo aqui. Eu estava andando de bike, ok, bacana. Obrigado, Maurílio, Cíntia, que bacana, bora. E o DSV tá chegando, gente, o DSV tá chegando, gratidão. Muito bacana, muito bacana. Bacana, fico muito feliz aí, gente. Então amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos aqui mais uma vez falando sobre as necessidades. Vamos falar sobre o teu inconsciente, o que dita as suas decisões, para você entender esse mecanismo. E aos poucos a gente vai se autodescobrindo, tá bom? Obrigado, gratidão pela sua vida, gratidão pela nossa vida, pela sua vida também. E bora para cima, vamos expandir a nossa consciência, vamos transformar. É isso aí, DSV. Vamos lá. Tchau, tchau, gente.